Ministro Marcelo Queiroga, seja bem-vindo à TV e Rede Diário do Sertão. Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com todos vocês e com toda a população do Sertão da Paraíba. Marcelo Queiroga, uma honra ter a sua presença conosco aqui, através das nossas cadeias de rádio e também de emissoras de TV para todo o Alto Sertão em Paraíba. Ministro, recentemente alguns dados informam que houve um aumento significativo em alguns casos de Covid pelo Brasil afora. Em relação às ações do Ministério da Saúde, que é a sua pasta, tem algum plano específico para esse momento, para evitar um aumento nos casos de Covid? E como é que anda a vacinação, a cobertura vacinal no Brasil? A população brasileira já está fortemente vacinada. Cerca de 80% dos brasileiros já receberam o esquema vacinal primário com 2 doses de vacina e cerca de 100 milhões de doses de reforço já foram aplicadas em nossa população. Mas nós precisamos avançar mais. Aqueles que não tomaram a primeira dose de reforço, procurem as unidades básicas de saúde, porque as vacinas estão à disposição. E aqueles com mais de 40 anos, que já tomaram a primeira dose de reforço, já podem tomar a segunda dose de reforço. O que essas vacinas promoveram? Uma redução forte no número de internação e no número de óbitos. Apesar de termos um aumento de casos nos últimos 30 dias, a média móvel de óbitos no Brasil é inferior a 150 óbitos por dia. Toda vida é importante, mas se compararmos com há 1 ano e 3 meses atrás, quando eu assumi o Ministério, que tínhamos uma média móvel de óbitos superior a 3 mil, tivemos uma redução de mais de 90% dos óbitos no Brasil. E é por isso que nós encerramos a emergência de saúde pública de importância nacional. Ministro, até o presente momento, nos chega a notícia de que há 8 casos de varíola do macaco, de brasileiros com varíola do macaco aqui no Brasil. O que é que o Ministério da Saúde vem fazendo em relação a estudos e também um controle em relação a essa varíola do macaco? Devemos ficar preocupados, ministros? A Secretaria, o Ministério, ele vem tomando as medidas necessárias para evitar um surto maior desses casos da varíola do macaco? Todas as medidas o Ministério da Saúde tem tomado. Na realidade, são 9 casos confirmados e 10 casos que são monitorados. Esses casos estão isolados. Esse é um tipo de doença, a monkeypox, que é comum na África Ocidental, na África Central, e se verificou um surto na Europa. Reino Unido é o país que tem mais casos, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos, o México e o Brasil também tem casos. Aliás, o primeiro caso que foi reconhecido no Brasil já teve alta hospitalar. A estrutura da Secretaria de Vigilância e Saúde está mobilizada, já fez treinamento com as secretarias estaduais e os laboratórios que fazem os exames para confirmar essa doença. Nós temos 4 laboratórios no país com capacidade de fazer os diagnósticos e é uma situação de monitoramento, não é uma situação de preocupação. Vamos continuar monitorando não só a monkeypox, mas todos os outros problemas que afetam a saúde dos brasileiros, como é o caso da influenza. As vacinas estão disponíveis, a população pode procurar essa vacina. As doenças que são comuns, prevalentes, como doenças do coração, o câncer, também doenças negligenciadas, como a malária. Enfim, a estrutura de vigilância em saúde do Brasil, ela foi muito fortalecida no governo do presidente Bolsonaro. Nós triplicamos a nossa capacidade de vigilância. Ministro, eu gostaria de aproveitar agora para fazer uma pergunta, inclusive do âmbito estadual, para falar do nosso estado, da Paraíba, no Nordeste. Como é que o senhor acompanha, inclusive, o aumento no número de casos de Covid-19 e se o Ministério tem acompanhado também a situação
dos hospitais regionais. Nós sabemos que durante a pandemia, alguns hospitais, por exemplo, e também no sertão do estado, eles foram referenciados para o atendimento Covid-19, inclusive com a abertura de leitos, de unidade de terapia intensiva. É pensamento do Ministério também investir maciçamente para que haja essa descentralização, ministro, dos investimentos, para que o sertão também, o interior do estado, possa receber também investimentos, principalmente na área da saúde? A gestão do SUS ela é tripartite. A União, o Estado e os municípios. Os leitos de UTI, todos eles foram abertos com recursos do governo federal. Todos que foram habilitados com recursos do governo federal. E não foi só habilitação. Nós habilitamos e equipamos os leitos de UTI, com respiradores, com monitores, com bomba de infusão. Inclusive, um consórcio de governadores da região Nordeste disseram que ia adquirir vacinas e respiradores. Onde estão essas vacinas e esses respiradores? Todas as ações, elas foram implementadas pelo Ministério da Saúde, os recursos são do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde repassou fundo a fundo no estado da Paraíba mais de 1,7 bilhão de reais, que foi importante para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. No pico da pandemia, nós tínhamos 45 mil leitos de terapia intensiva habilitados no nosso país, os casos diminuíram. Ainda hoje a situação das unidades de terapia intensiva é uma situação de disponibilidade de leitos. Nós diminuímos os leitos habilitados, porque não havia necessidade dos 45 mil, mas ficou um legado de mais de 7 mil leitos de UTI para o sistema de saúde. Isso equivale a 1,2 bilhão de reais por ano a mais na atenção especializada à saúde. Ministro, aproveitando que o senhor fala justamente sobre esses recursos liberados durante a pandemia, nessa gestão tripartite da saúde, também em todo o Brasil, na opinião de Marcelo Queiroga, médico cardiologista há mais de 30 anos, qual o principal legado até hoje do ministro, o paraibano Marcelo Queiroga? O que o senhor diria para todos os paraibanos e também para os brasileiros que marca até agora a sua gestão à frente do Ministério da Saúde, considerado o principal ministério da federação? Bom, na realidade é a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele me convocou aqui para cumprir essa missão do Ministério. As diretrizes são do presidente, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, principalmente na atenção primária à saúde. Criamos a Secretaria de Atenção Primária. É na atenção primária que nós vamos fazer as verdadeiras transformações. Mas entendo que o principal legado da pandemia é o reconhecimento do Sistema Único de Saúde como uma das principais formas de assegurar justiça social para a população brasileira. Nós implementamos a maior campanha de vacinação que o Brasil já realizou em todos os tempos e estamos fortalecendo o Sistema Único de Saúde do nosso país. Nessa entrevista ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a gente vai agora ao vivo para Patos, ou melhor, para Pombal, terra de Maringá, no sertão da Paraíba. Por sinal, o ministro Marcelo Queiroga possui raízes também na região de Pombal, não é isso, ministro? E nada melhor do que a gente conversar agora com Naldo Silva, ele que interage conosco também e traz a sua indagação. Aquele abraço, Naldo. Boa tarde. Olá, ministro Marcelo, prazer em falar com o senhor. A minha indagação é no sentido exatamente desse novo provável surto de Covid em que estamos vivenciando, especialmente aqui na Paraíba e aqui em Pombal, por exemplo, somente nesse mês de junho, mais de 300 casos foram registrados. Número semelhante somente durante o pico maior da pandemia, inclusive agora com internações. A minha dúvida é se o Ministério está acompanhando todos esses casos no sentido de reabastecer com recursos as prefeituras e também a reativação de leitos em hospitais referências no tratamento da doença. No mais, um nosso abraço, saudação e obrigado pela participação. Nós estamos observando um aumento de número de casos, mas o sistema de saúde ele tem resistido e ele tem condições de atender a população brasileira. A maior parte das internações que há hoje são internações em ambiente de enfermaria. O período de internação é mais curto. Aqueles que precisam de terapia intensiva são
os indivíduos que têm muitas comorbidades e afeta aqueles que não tiveram o seu esquema vacinal absolutamente completo. O Ministério monitora. Essa época do inverno é uma época onde há mais síndromes respiratórias agudas, porque é uma circulação maior de vírus. Não é só Covid, é influenza, é o vírus sincicial respiratório, o adenovírus. Então, a população ela tem que também colaborar conosco, evitar, sobretudo aqueles que são imunodeprimidos, evitar presença em locais com grande aglomeração de pessoas. O cuidado, ele é individual e o benefício é de todos. Nessa entrevista com o ministro Marcelo Queiroga, a gente vai agora a Itaporanga, direto dos estúdios da TV Diário do Vale, a nossa afiliada na região do Vale do Piancó, ministro Marcelo Queiroga. A gente conversa agora com o nosso correspondente radialista Cláudio Nepó. Boa tarde, Cláudio Nepó. Aquele abraço. Muito boa tarde a todos que acompanham a TV Diário do Sertão. Cumprimentar aí o ministro Marcelo Queiroga, e eu gostaria de perguntar ao ministro o seguinte: ministro, nós moramos aqui numa região do sertão da Paraíba, o Vale do Piancó. O senhor conhece muito bem, porque o senhor é paraibano. Nós temos aqui um hospital que atende a 14 cidades no Vale. E temos aqui a área de gestantes que atende a 18 municípios. Temos apenas uma ambulância para atender toda essa região. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento do que acontece nesses hospitais dos sertões, não só da Paraíba, mas do Brasil, e o que é que a Secretaria de Saúde pode fazer no intuito de melhorar o atendimento, porque nós sabemos que são muitas cidades e gestantes precisando todos os dias. Um abraço. Cláudio Nepó, de Itaporanga. A gestão do Sistema Único de Saúde, ela é tripartite. A quem compete gerir a saúde na ponta é o município e o Estado. E o Ministério da Saúde, ele tem uma série de programas que são colocados em prática, e os recursos eles vão fundo a fundo para estados e municípios. Naturalmente que não é o Ministério da Saúde que presta o serviço na ponta. Tem que haver da parte do secretário municipal de saúde, juntamente ao secretário estadual de saúde, as pactuações na comissão bipartite, para aí essas demandas chegarem ao Ministério da Saúde, que dentro dos recursos técnicos das previsões legais, atende a estados e municípios. Nós temos o programa do SAMU. Esse ano vamos fazer uma reforma na frota das ambulâncias do SAMU, justamente para fortalecer essa assistência. São 5.570 municípios, o sistema é descentralizado, e essa gestão na ponta incumbe as secretarias municipais. Ministro Marcelo Queiroga, o senhor é paraibano, como eu já disse agora há pouco, inclusive tem raízes no sertão. E eu queria que, antes de formular a minha pergunta que diz respeito ao sertão, o senhor pudesse explicar, principalmente para os sertanejos, as suas raízes no interior da Paraíba. Por favor, ministro. Bom, como todos sabem, eu sou do estado da Paraíba. Eu nasci na cidade de João Pessoa, mas meus pais são do sertão. Minha mãe nasceu na cidade de Cajazeiras, e meu pai nasceu na cidade de Piancó, mas tenho familiares em Pombal, em Patos, todo o sertão da Paraíba, né? Então, talvez eu seja um dos poucos sertanejos a ocupar uma posição no Ministério da Saúde do país. Pois bem, ministro, e o senhor conhece de fato a realidade da Paraíba, o senhor atua na medicina há mais de 30 anos, 3 décadas, e aí eu queria fazer uma pergunta que talvez seja agora o grande diferencial para todos que estão nos acompanhando no sertão. Nós temos na Paraíba, de certa forma, uma centralização dos atendimentos de especialidades em Campina Grande e João Pessoa. Por exemplo, no sertão nós não temos um hospital de trauma para o atendimento traumatológico. No sertão da Paraíba nós não temos um atendimento oncológico. E muitos pacientes se deslocam do sertão rumo a João Pessoa, a Campina Grande. E aí, claro que nós entendemos de que a gestão da saúde ela é tripartite. Mas o ministro tem também essa sensibilidade, como o senhor conhece
essa realidade, vai também buscar um diálogo com a Secretaria Estadual, com os municípios do Sertão, para viabilizar, ministro, essa descentralização desse atendimento, até mesmo para desafogar Campina Grande e João Pessoa? Bom, é importante ter essa alternativa de atendimento no sertão da Paraíba. É claro que não tem condições de ter serviços de alta complexidade nos mais de 200 municípios do nosso estado. Existem critérios técnicos para a abertura de serviços de alta complexidade, seja na área da cardiologia, seja na área da oncologia. Já existem iniciativas, tanto de Patos, de Souza, como de Cajazeiras, de ter serviços de atendimento, seja na área de cardiologia, seja na área de oncologia, mas isso tem que ser analisado do ponto de vista técnico, verificando os aspectos epidemiológicos, as condições de infraestrutura dos municípios, os recursos humanos necessários, e é um objetivo nosso ampliar essa assistência e tudo o que pudermos fazer para que as pessoas tenham uma condição de assistência melhor onde eles moram, nós faremos. O programa Olho Vivo hoje recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Participa também dessa entrevista o jornalista Alisson Bezerra, direto da capital João Pessoa. Aquele abraço, Alisson, boa tarde. Boa tarde, Peterson, boa tarde, Zé, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Olho Vivo, boa tarde ao ministro Marcelo Queiroga. Ministro, recentemente o jornal o Globo trouxe uma série de reportagens intitulada como Caso Queiroguinha, onde apresentava que o seu filho, pré-candidato a deputado federal pela Paraíba, pelo PL nas eleições deste ano, estaria usando a estrutura do Ministério da Saúde para ser ponte entre prefeitos e a Paixa, inclusive com realização de ações. Ele esteve no mês de abril em Sumé, no Cariri da Paraíba, onde ele dizia representar o Ministério da Saúde para liberar verbas. O senhor apoia essa postura do seu filho? O senhor acha que é comum uma pessoa que não tenha vínculo oficial com o Ministério da Saúde seja essa ponte entre o governo federal e prefeitos, e tratando-se principalmente de uma pessoa que será candidato às eleições deste ano e falando de dinheiro, falando de verba, falando de recursos públicos, o senhor acha que essa é uma postura republicana para uma pessoa que quer ingressar na política se apresentando com uma nova política? Primeiro, esse caso Queiroguinha é um caso que não existe e a Paraíba sabe disso. Vejam, eu assumi o ministério há mais de um ano, vejam quantas vezes eu estive na Paraíba. Ao contrário de outros políticos que exerceram ministérios no passado, todos os finais de semana estavam no estado da Paraíba, fazendo a política que nós conhecemos e sabemos. Naturalmente, o meu filho, como todo brasileiro, tem o direito de pleitear uma candidatura. E ele é filiado ao Partido Liberal, que é o partido do governo do presidente Bolsonaro. E ele acredita nas propostas do governo Bolsonaro e se sente um defensor do governo Bolsonaro. Naturalmente que não fala em nome do Ministério da Saúde e nem falou em nenhum momento. E essas ações que são aí ventiladas nesse jornal, elas carecem de absoluta materialidade. Onde estão esses recursos que foram intermediados, segundo essa reportagem, pelo Queiroguinha? Simplesmente não existem. Não há intermediação. Os recursos que existem são os recursos de programa. E eles são encaminhados não só para Paraíba, mas para os 5.570 municípios do Brasil. Há também recursos de emendas de parlamentares. Pelo que eu saiba, o Queiroguinha não é parlamentar. Agora, eu receber um prefeito e fazer uma foto com o prefeito, onde está a ilegalidade disso? Não há nenhuma ilegalidade nisso. Nós respeitamos integralmente a legislação eleitoral. Agora, corrupção na saúde existiu sim nos governos anteriores. Os governos do PSB, os governos de esquerda, não preciso dizer para a Paraíba, porque a Paraíba sabe. Cruz Vermelha, Operação Calvário, isso sim é um fato real, inclusive comprovado
na justiça. Não essa especulação desse jornal, que, aliás, já se dissipou completamente porque carece de qualquer tipo de verdade. Nós temos agora a outra participação direto da capital João Pessoa, o jornalista Luiz Adriano, da redação do Portal Diário, a nossa marca na capital do estado. Boa tarde, Luiz. Olá, boa tarde, José Dias Neto, boa tarde, Pedson Santos, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo e boa tarde ao ministro Marcelo Queiroga. Estamos aqui na redação do Portal Diário, aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, e vamos trazer a nossa pergunta ao ministro Marcelo Queiroga. Sabemos que hoje pela manhã tivemos aí a prisão do pastor e ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele que está sendo investigado aí por envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC. Ele que foi seu colega, ministro Marcelo Queiroga, ele que foi seu colega aí no ministério do presidente Bolsonaro. A nossa pergunta é como é que o ministro Marcelo vê essa prisão do pastor e ex-ministro Milton Ribeiro. Eu tenho certeza que o ex-ministro Milton terá toda a oportunidade de apresentar a sua defesa. Naturalmente que os atos praticados no Ministério da Saúde são de responsabilidade dele, e o governo do presidente Bolsonaro é um governo que tem compromisso absoluto com a probidade administrativa, ao contrário de outros governos. Esquema de corrupção sem precedente, Petrobras, desvio de recursos públicos, inclusive recursos públicos repatriados, indivíduos que em delação premiada afirmaram que as verbas eram alocadas para ex-ministros, inclusive ex-presidentes da República. Não é? Então, com absoluta tranquilidade, nós estamos aqui no Ministério, com a confiança que temos no presidente Bolsonaro. Todo ato que tiver e não seja de acordo com a lei tem que ser apurado. Ministro Marcelo Queiroga, nós sabemos da grande cobertura vacinal que vem sendo realizada no Brasil através do governo federal. Me parece que recentemente chegou a primeira medicação no Brasil, vindo da AstraZeneca, de combate ao Covid. A pergunta é, por parte do Ministério da Saúde, já tem algum plano sendo trabalhado, elaborado para a distribuição de alguns medicamentos que já estão comprovados cientificamente que podem ajudar no combate ao Covid ou prevenção do Covid, numa distribuição gratuita pelo SUS, por exemplo? Bom, todos os medicamentos que são considerados para o tratamento de qualquer doença, não só da Covid, e que eles ainda não integram as políticas do SUS, eles têm que ser avaliados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a Conitec. Foi submetido já à apreciação da Conitec um medicamento chamado baricitinib, que é usado naqueles pacientes graves que precisam de oxigênio. Esse medicamento já foi incorporado e ele já está disponível para ser usado no Sistema Único de Saúde, na atenção especializada à saúde. Há outros medicamentos que são considerados para ser usados na fase inicial da doença. Existe um medicamento, na realidade são dois, é o Lirmatrelvir e o Ritonavir. Essa medicação já tem um registro emergencial da Anvisa e já foi aprovado no âmbito da Conitec, e essa recomendação já foi ratificada pela secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação e Insumo Estratégico, a secretária Sandra de Castro, e o Ministério da Saúde tem 180 dias para implementar essa política e distribuir esses medicamentos para o caso onde eles estiverem indicados. Ministro Marcelo Queiroga, em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer a disponibilidade em abrir um tempo na sua agenda em Brasília para conversar com toda a equipe do programa Olho Vivo, um programa que tem um alcance regional, além Paraíba, também no Ceará, Rio Grande do Norte, através de emissoras de TV, emissoras de rádio e também nas plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para sempre trazer esclarecimentos para a população da Paraíba.